Quero saudar cada um de vocês com a bênção e com a paz que vem do Senhor Jesus. É uma alegria podermos estar juntos nessa reflexão. A Isa já até apresentou o comecinho, né? Você se sente longe de Deus? Eu quero começar com um texto bíblico. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta. Está no livro de Jó, no capítulo 23, versos 8 a 10. Diz assim a Bíblia: Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Esse texto aqui de Jó é uma reflexão de um dos homens mais honestos de toda a Bíblia. Esse texto, ele revela algo que muitos de nós sentimos, mas poucos têm coragem de admitir. Jó não era um homem afastado de Deus, não era um rebelde, não era um incrédulo, não era alguém vivendo deliberadamente longe da verdade ou da vontade de Deus, pelo contrário. A Bíblia o apresenta como um homem íntegro, justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E justamente, esse homem chega a um momento da vida em que ele faz uma confissão impressionante. Eu procuro Deus e eu não consigo encontrá-lo. Olha lá para aquele texto. Jó procura Deus para o Oriente, procura para o Ocidente, procura a esquerda, procura a direita, e ele diz: mas eu não consigo te perceber. A grande questão é que Jó não está dizendo que Deus não existe. Ele está dizendo que ele, Jó, não conseguia encontrá-lo. Existe uma enorme diferença entre perder a fé e atravessar uma fase em que sentimos que Deus aparentemente está distante. Muitos imaginam que os homens e as de fé caminham permanentemente cercados sempre por certezas, por emoções espirituais elevadas, por manifestações visíveis da presença de Deus, e que eles não têm momentos onde se sentem longe ou afastados de Deus. Mas isso não é o que nós encontramos na Bíblia. Eu encontro um Elias deprimido debaixo de uma árvore, pedindo para si a morte, dizendo: basta, pai, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida. Encontramos um Jeremias, conhecido como profeta chorão, porque ele lamentava. O lamento era a expressão da sua dor, da sua frustração, da sua tristeza. Encontramos um Davi perguntando: até quando, Senhor? Encontramos João Batista preso, condenado à morte, mandando perguntar para Jesus se ele era realmente o Messias. E encontramos Jó dizendo: eu procuro Deus e eu não consigo encontrá-lo. Eu quero achá-lo, mas não sei onde ele está. Talvez você seja alguém que está nessa live se sentindo exatamente assim. Você continua acreditando, continua frequentando a igreja, continua tentando fazer aquilo que é certo porque é certo, mas algo em você mudou. Você ora e parece que as palavras não estão passando do teto. Abre a Bíblia e já não sente o mesmo impacto. Vai ao culto, participa, canta, mas existe um vazio que você não está conseguindo explicar. Então, é nesse momento que surge uma dúvida, uma pergunta que muitas vezes é dolorosa. Será que Deus se afastou de mim? Será que Deus desistiu de mim? Será que Deus ainda me ouve? Talvez esta seja a sua pergunta nesta noite. Eu quero lhe dizer algo muito importante. Nem sempre a distância que você sente
corresponde à realidade. Porque uma das maiores crises da vida espiritual acontece quando passamos a interpretar Deus pelos nossos sentimentos. E aí, eu preciso te lembrar daquele texto bem conhecido de Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, quando ele diz que enganoso é o coração do ser humano. Não dá para confiar nas suas emoções. Não dá para confiar nos seus sentimentos. Bom, aí eu sinto que Deus está longe de mim. Bom, você pode sentir, mas isso não quer dizer que Deus esteja longe de você. Porque o seu coração é enganoso. O seu coração arma ciladas. Então, confiar nos seus sentimentos, basear uma crença apenas nos seus sentimentos, é cair numa vala muito perigosa. É entrar em um caminho que você, mais lá na frente, vai se deparar com uma outra realidade e vai ter perdido tempo. Vai ter causado frustração, sofrimento e dor. Então, o que eu tenho para te dizer é, os sentimentos, eles são reais, mas eles não são infalíveis. Há dias em que nós nos sentimos fortes e, na verdade, estamos fracos, somos enganosos. Há dias em que nós nos sentimos perdidos e Deus está guiando todo o processo. Há dias em que nós nos sentimos abandonados e, na verdade, estamos cercados de cuidado divino. E é exatamente isso que Jó estava vivendo, porque nós que temos a Bíblia, olhamos para a história de Jó e vemos o que Jó não viu. Entendemos o que Jó não estava entendendo. Compreendemos todo o panorama que estava por trás, que Jó não tinha a mínima noção ou percepção. Ele se sentia abandonado, mas ele não estava abandonado. Ele se sentia longe de Deus, mas não estava longe de Deus. Ele se sentia como se estivesse sozinho, mas ele não estava sozinho. Jó perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua saúde, perdeu sua reputação, perdeu a compreensão dos amigos. Tudo parecia apontar para a ausência de Deus. Mas então, chegamos no verso 10. Talvez uma das declarações mais bonitas e extraordinárias de toda a Bíblia, quando ele diz, mas ele sabe o meu caminho. Essa é uma frase extremamente poderosa. Jó está dizendo, eu não sei onde Deus está, mas Deus sabe onde eu estou. Essa é a fé madura. Não é a fé que depende da emoção. Não é a fé que depende da sensação, eu tenho que sentir. Não é a fé que depende da circunstância. Se Deus fizer, eu acredito. Se ele não fizer, eu não acredito. Se Deus age do jeito que eu peço, ele é bom. Se Deus não age, então eu não gosto dele. Não, a fé não depende disso. Essa fé que Jó apresenta aqui, essa fé que nós encontramos na Bíblia, quando ele diz, eu não sei onde Deus está, mas ele sabe onde eu estou, é a fé que continua confiando, mesmo quando não é possível enxergar. Nós vivemos em uma geração completamente apaixonada por experiências. Queremos sentir, queremos perceber, queremos experimentar, mas lembre-se, Deus nunca prometeu que sua presença seria medida pelas nossas emoções. Ele prometeu presença. E isso, para mim, determina tudo. Ponto final. Ele prometeu presença. A presença de Deus é uma promessa. E se Deus prometeu, é claro que ele vai cumprir. Diferentemente do ser humano, que promete e não cumpre. Deus, quando ele promete algo, ele vai fazer. Então não é uma sensação, é aquilo que ele fala. E talvez seja exatamente aqui que muitos de nós precisamos amadurecer. Porque a verdadeira fé começa quando as emoções já não conseguem sustentar a caminhada. Quando a fé deixa de depender do que sentimos e passa a depender daquilo que Deus disse. Isso muda tudo. Eu não olho a Deus por aquilo que eu sinto no meu coração. Eu olho a Deus por aquilo que ele falou. E isso muda completamente. Em muitos casos, porque tivemos um encontro com Deus, mas não desenvolvemos um relacionamento profundo com ele, muitos chegam nesse ponto de desconfiar, de descrer e de querer medir tudo pelo seu relacionamento. Meus amigos, minhas amigas, existe uma diferença enorme entre encontro e relacionamento. Muitas pessoas tiveram um encontro com Deus. Pode ser por meio de uma pregação que elas foram tocadas.
Pode ser por experiências marcantes que elas viveram. Receberam uma resposta extraordinária. Foram alcançadas por um milagre espetacular. Mas o relacionamento é algo que vai além. Porque relacionamento exige convivência. Relacionamento exige permanência, intimidade, diálogo. E é aqui que entra a dinâmica da oração. E talvez exista um equívoco que muitos de nós cometemos. Muitas vezes confundimos oração com pedidos. E grande parte das nossas orações acaba sendo composta por lista de pedidos. Senhor, me ajude. Senhor, resolva. Senhor, cure. Senhor, abra uma porta. Senhor, feche outra porta. E não há nada errado em pedir. A Bíblia nos convida a apresentar as nossas petições, quando ela diz a palavra súplicas. Mas oração é muito mais do que isso. Porque relacionamento não se constrói apenas fazendo solicitações. Imagine um amigo que fala com você só quando precisa de alguma coisa. Imagine um filho que só procura os pais quando quer dinheiro. Imagine um casamento em que toda conversa gira em torno de necessidades. Isso não é relacionamento. Sabe o que é isso? Utilidade. Muitas vezes buscamos a Deus apenas por aquilo que Ele pode nos dar. Mas a oração verdadeira acontece quando Deus deixa de ser apenas a fonte das bênçãos e passa a ser o próprio objeto da nossa busca. Isso muda muito. Eu estou com Deus não pelas obras das mãos dele, mas eu estou com ele por aquilo que ele é. E veja, isso é extremamente poderoso. É uma diferença enorme entre buscar a mão de Deus e buscar a presença de Deus. Mas muitos querem apenas a mão e não a presença. Querem a bênção e não o Deus da bênção. Querem os pães e peixes do Cristo, mas não querem o Cristo dos pães e peixes. Hoje, poucos procuram a presença, mas é na presença que nós encontramos aquilo que nós mais precisamos. E não apenas respostas, mas força para seguir. Não apenas milagres, mas transformação. Não apenas solução, mas paz. E isso me leva a uma história que me impressiona. Está em Atos, no capítulo 12. Lá, Pedro está preso, está acorrentado, está guardado por soldados. Ele tem data marcada para morrer. Humanamente, sem saída. Não há advogado, não há recurso, não há possibilidade de defesa. Está já tudo decidido. Já não há mais nada diferente do que se fazer. Mas a Bíblia descreve uma cena quase inacreditável. Pedro está dormindo. E eu gosto de imaginar essa cena, porque ela desafia toda a lógica humana. Como alguém dorme sabendo que horas depois será assassinado, será decapitado? Como alguém, na madrugada da sua morte, dorme tranquilo? Como alguém descansa cercado por soldados? Como alguém encontra paz no meio de uma prisão? A resposta não está na ausência de problemas, porque os problemas estavam todos lá. A resposta está na presença de Deus. O milagre daquela noite não começou quando as correntes caíram. O milagre começou quando Pedro conseguiu dormir. Olha, isso faz para mim toda a diferença. Muitas vezes pensamos que o poder de Deus é apenas o poder para mudar as circunstâncias, mas nem sempre. Às vezes, o poder de Deus é o poder para que consigamos atravessar as circunstâncias. E isso muda completamente. Eu lembro-me de uma outra situação que foi Jesus no barco. Lembra? Os discípulos estavam desesperados. As ondas estavam entrando. A tempestade estava armada. O vento era assustador. O barco estava afundando. E aí, em determinado momento, os discípulos tentando vencer a tempestade, eles descobrem que Jesus estava dormindo. Era o mesmo mar, a mesma tempestade, a mesma situação,
mas duas experiências completamente diferentes. Os discípulos desesperados e Jesus dormindo. Sabe por quê? Porque a tempestade estava ao redor de Jesus, mas não estava dentro dele. E talvez essa seja uma das maiores evidências da presença de Deus. Não quando a luta desaparece, mas quando a paz permanece. É exatamente isso que Paulo descreve lá no livro de Filipenses, quando ele fala de uma paz que excede todo entendimento. Lembra desse texto? Excede o entendimento? Porque ela não fazia sentido, não combinava com o diagnóstico, não combinava com a crise, não combinava com a perda, não combinava com a dor, mas ela está lá, porque em sua origem não está nas circunstâncias, a sua origem está em Deus. Essa é a paz de Deus. Aqui na Novo Tempo, eu recebo diariamente mensagens de pessoas que estão enfrentando os mais diversos tipos de sofrimento e de problemas. Pessoas que perderam familiares, pessoas enfrentando doenças graves, casamentos que estão em crise, pais que estão sofrendo pelos filhos, pessoas que perderam o emprego, pessoas que não sabem como será o amanhã. Existe algo que eu aprendi observando milhares dessas histórias. O maior sofrimento nem sempre é a dor. Sabe qual é? É a sensação de abandono. E quando alguém começa a acreditar que Deus o esqueceu, é quando alguém conclui que Deus foi embora. É quando alguém interpreta o silêncio como ausência. Mas a Bíblia nos mostra repetidamente que Deus continua trabalhando mesmo quando nós não conseguimos perceber. Então não tem nada a ver com a sua sensação, tem a ver com aquilo que Deus falou. Ele disse: eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Ah, mas eu não estou sentindo. Mas ele falou que está. Ah, mas eu não estou percebendo. Mas ele falou que está. E a palavra dele basta. A palavra dele é mais do que suficiente. E esse mesmo conceito aparece de forma extraordinária em Hebreus 11. Todos já leram ou ouviram falar da Galeria dos Heróis da Fé. Se você não ouviu e nem leu, leia Hebreus capítulo 11. Lá, nos Heróis da Fé, aparecem aqueles que fecharam boca de leões, os que venceram exércitos, os que viram milagres acontecer, os que receberam promessas. Mas existe uma segunda lista, no mesmo capítulo, uma lista menos famosa. Pessoas que sofrem, que foram perseguidas, humilhadas, que foram presas, torturadas e até assassinadas. E sabe o que me impressiona mais nisso tudo? Deus coloca os dois grupos no mesmo capítulo. Porque para Deus, fé não é apenas receber um milagre. Fé também é permanecer fiel quando o milagre não acontece, quando o milagre não vem, quando Deus não cura, quando Deus não livra. Fé é continuar caminhando quando as respostas não chegam ou não são do jeito que você gostaria que fosse. Fé é continuar adorando, mas não param. Fé é continuar confiando quando Deus parece silencioso. Então, voltamos para Jó. Porque Jó representa todos nós que temos momentos em que não entendemos Deus, momentos em que as respostas não vêm, momentos em que as explicações não existem, momentos em que o céu parece em silêncio. Mas existe uma verdade que sustenta Jó e pode sustentar você também. Você pode ter perdido muitas coisas, mas você não perdeu Deus. Você pode ter perdido dinheiro, recursos, mas não perdeu Deus. Você pode ter perdido oportunidades, mas você não perdeu Deus. Você pode ter perdido pessoas, mas não perdeu Deus. Você pode ter perdido a saúde, mas não perdeu Deus. Você pode ter perdido paz, mas não perdeu Deus. Você pode ter perdido seu casamento, mas você não perdeu Deus. Ele continua vendo cada lágrima, continua acompanhando cada batalha, continua sustentando você, mesmo quando ninguém percebe. E por isso, o meu conselho para você é: não desista. Não tome decisões permanentes por causa de sentimentos temporários. Não abandone a fé porque você está atravessando um vale. Não conclua que Deus foi embora apenas porque você não consegue percebê-lo. Sabe qual é meu conselho para você? Continue orando. Continue caminhando.
continue confiando. Há momentos em que você não consegue enxergar a mão de Deus, mas pode descansar na certeza de que Ele continua segurando a sua mão. Talvez você não esteja sentindo Deus, mas Ele continua cuidando de você. Talvez você não esteja ouvindo a sua voz, mas Ele continua chamando o seu nome. Talvez você não esteja vendo sua presença, mas Ele continua cumprindo sua promessa. E eu quero encerrar essa nossa reflexão, voltando ao texto que lemos no início. Jó procurou Deus no Oriente, no Ocidente, à esquerda, à direita, e não conseguiu encontrá-lo, mas descobriu algo ainda mais importante. Ele descobriu que mesmo sem encontrar Deus, Deus continuava encontrando ele todos os dias. Talvez você esteja entrando nessa live procurando Deus. Talvez ainda existam perguntas sem resposta. Talvez a tempestade continue. Talvez a dor continue. Talvez a luta continue. Mas tenha uma certeza no seu coração. Você pode não saber onde Deus está nesse momento, mas Deus sabe onde você está. Isso é suficiente. E Ele conhece o seu endereço, conhece a sua história, conhece a sua luta, conhece as suas lágrimas, conhece as suas perguntas, conhece os seus medos. E porque Ele sabe o caminho por onde você anda, você pode continuar caminhando mais um dia com Ele. Porque aquele que prometeu continua sendo fiel. Ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Vamos orar? Pai, neste momento de reflexão espiritual, eu quero entregar cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos, para que a bênção do céu nos acompanhe, nos encontre e nos dê a certeza da sua presença. Não é o nosso sentimento, mas é aquilo que o Senhor falou na sua palavra. O Senhor prometeu que estaria conosco e nós cremos que o Senhor está conosco. O Senhor disse que não nos abandonaria, o Senhor vai continuar do nosso lado, nos dando essa paz que excede todo entendimento. Olha, Pai, para os nossos pedidos, para as nossas súplicas, para os nossos clamores. Se há alguém nesta live, nesse momento, afastado de Ti, toca neste coração para que essa pessoa volte. Toque nessa mente para que se abra, para que ela entenda, para que compreenda, para que coloque a vida nas Tuas mãos. Porque sem Ti, Pai, nós não somos nada. Reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos e para as Tuas mãos devolvemos. Estende, Pai, a Tua graça, a Tua bênção sobre todos nós. Levanta o nosso rosto e nos dá a Tua paz. São bênçãos que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém.